com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de geografia. Queria saber de vocês, se vocês sabem como que um país frio, montanhoso e com apenas 5 milhões de habitantes conseguiu se tornar um dos países mais ricos do planeta. Gente, a Noruega tem menos população do que cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, mas um dos maiores padrões de vida do mundo. Sem grandes metrópoles com um clima rigoroso e longos invernos, tudo indicaria muitos limites, né? Mas lá, gente, tem muita riqueza, muito petróleo e também decisões políticas bem calculadas. E hoje você vai entender como que esses recursos naturais, a questão também da localização, que fica mais ou menos próximo ali do Mar do Norte, próximo da Inglaterra, lá na Europa, né? Onde tem várias rotas marítimas, inclusive de petróleo vindo da Rússia. Essa posição geográfica, clima frio e um dos estados de bem-estar social mais eficazes da história transformaram a Noruega em um dos países mais prósperos do século XXI. Bom, esse é o caso que prova que em geografia, população pequena não significa país fraco, tá? E fica até o final que você vai entender bastante como que a Noruega cresceu e se tornou esse país tão rico. Bom, a Noruega hoje é o segundo país com maior IDH da Europa, com um PIB per capita de 99 mil dólares. Gente, 99 mil dólares por pessoa, o maior IDH do planeta e uma qualidade de vida invejável. Só que apenas 60 anos atrás, ou seja, em 1966, agora está entrando em 2026, né? Esse país escandinavo era o mais pobre entre seus vizinhos nórdicos. Então a gente vai desvendar como que esse país realizou uma das transformações econômicas mais impressionantes da história moderna. E para entender essa transformação, precisamos então voltar um pouco no tempo. Só uns 200 anos, entre aspas, século XIX. Gente, no século XIX, a Noruega era relativamente pobre e com uma economia baseada em agricultura, ou seja, não era uma coisa assim muito rica, né, que traz muito valor agregado, uma economia baseada em pesca e uma importante frota de navios mercantes. E durante esse século, a economia norueguesa cresceu impulsionada pela Revolução Industrial, pertinho lá por causa da Inglaterra, né? A Inglaterra já teve a sua primeira Revolução Industrial e aí expandiu, né, exportou suas inovações para outros países como Estados Unidos, França e Alemanha e Japão, só que a Noruega não iria ficar por fora porque ela estava muito próxima. E também fazia parte de todo aquele esquema lá de exportações e de pessoas circulando, né, com seus navios. O país teve uma grande vantagem por conta disso, a Noruega. Sua capacidade de produzir eletricidade barata através de energia hidrelétrica era grande, graças a inúmeras cachoeiras espalhadas pelo território. Então, gente, se vocês forem reparar no mapa, a Noruega tem, né, lá na região sul, um pouco mais a leste, né, um pouco mais à direita do mapa, tem várias montanhas. Então essas montanhas elas ficam congeladas durante boa parte do ano e durante o verão elas derretem parte do seu gelo e formam muitas cachoeiras. E a Noruega aproveitou isso para fazer o quê? Energia hidrelétrica. Só que aí tiveram infelizmente, alguns percalços, como por exemplo, 2 guerras mundiais. E sim, a Noruega foi invadida, não morreram muitas pessoas como em outros países, mas para um país pequeno já foi o suficiente, tá, pra devastação. Então teve bastante devastação e mesmo mantendo a neutralidade, porque a Noruega não queria se envolver, pelo menos na Primeira Guerra, a Noruega não conseguiu evitar a invasão na Segunda Guerra Mundial, e no final de 1945 o país estava em ruínas.
mas teve a reconstrução com um plano muito importante chamado Plano Marshall, vindo lá dos Estados Unidos, que os Estados Unidos aproveitou para reconstruir e colocar a sua influência contra a União Soviética. A União Soviética queria ter influência sobre os países, só que não iria conseguir se os Estados Unidos estivesse bem presente lá, inclusive fazendo o quê? A reconstrução. A Noruega foi o quarto maior beneficiário per capita por essa ajuda americana. O país se juntou, por exemplo, à OTAN, que é a organização do Tratado Atlântico Norte, a OCDE e outras organizações internacionais. Bom, isso realmente definiu um caminho para a adoção do modelo nórdico de bem-estar social. O que que seria esse modelo nórdico de bem-estar social? E isso aí, gente, vai, né, ajudar bastante a entender o porquê que a Noruega ficou, né, com a população tão rica e próspera. Teve então uma economia baseada no mercado capitalista com forte presença do Estado em setores estratégicos. A Noruega, né, ela manteve sim alta presença do Estado, mas também teve uma liberdade econômica e desburocratização. É uma coisa um pouco contraditória, mas que conseguiu acontecer na Noruega: desburocratização e liberdade econômica, apesar da forte presença do Estado. E ela se tornou um dos países mais fáceis para se fazer negócios, com impostos altos, tipo o Brasil, e forte proteção social, mas tinha vários investimentos massivos em educação, que criaram uma força de trabalho altamente qualificada. Então, olha só, apesar de ser parecido com o Brasil em questão de impostos, teve uma força de trabalho altamente qualificada para uma ótima educação. Isso aí ajudou demais. Em meados dos anos 60, ela ela está já com o pano de fundo bem forte para ela começar a crescer. Em 1959, quando grandes reservas de gás natural foram descobertas na Holanda, isso levantou uma especulação. E se houvesse petróleo no Mar do Norte, mais especificamente próximo da Noruega? Após resolver questões territoriais com o Reino Unido, as buscas começaram em 1966. 3 anos depois, em 1969, a empresa americana Phillips Petroleum encontrou petróleo no campo de Ekofisk, hoje um dos principais do mundo. O impacto foi imediato. O PIB norueguês saltou de 12,8 bilhões de dólares, o que não é muita coisa, né? Em 1970 para 78,6 bilhões em 1986. Pegando para dados atuais, assim, de correção da inflação, né, gente? Hoje é bem considerável esse PIB aí, viu? Um crescimento médio de 4,3% ao ano. Tá, mas isso ainda não justifica como que ela se tornou tão poderosa. Mas, como eu falei, muitos investimentos em educação, melhoria da qualificação da mão de obra e algo aí que é voltado à desburocratização e presença forte do Estado, algo que parece contraditório. E aí está uma questão crucial. Dos 10 países com mais reservas de petróleo, como Venezuela, Nigéria, até a Arábia Saudita, 8 não têm metade do PIB per capita norueguês. Isso são exemplos de que a gente chama, gente, de maldição dos recursos naturais. Vários países descobrem recursos naturais e geralmente acontece o seguinte: a moeda desses países se desvaloriza nessa maldição dos recursos naturais aí. É um fenômeno que acontece bastante. Os produtos nacionais ficam caros demais para exportar, a indústria entra em declínio e o país fica completamente dependente desse único recurso. Mas a Noruega conseguiu escapar disso com o quê? Primeiro,
Noruega descobriu o petróleo depois de já ter construído uma economia estável e investido bastante em infraestrutura e educação, com instituições fortes e um padrão de vida relativamente alto. Segundo, em 1972, já depois do que a Noruega ter descoberto petróleo, o governo criou a Statoil, hoje Equinor, né, o nome da empresa, que é para controlar o setor, e estabeleceu imposto de 78% sobre suas empresas de petróleo e gás. Teve também o mais importante e terceiro fator: o governo norueguês entendeu que os recursos não durariam para sempre. O que eles fizeram? A partir de 1996, a Noruega já criou o maior fundo soberano do planeta. E a ideia era investir reservas do petróleo e gás em empresas ao redor do mundo, garantindo um futuro do país quando os recursos acabassem. Isso fez o quê? Que eles investissem em mais de 9.300 empresas globalmente, incluindo Apple, Microsoft, Nestlé, Samsung, e agora eles possuem 1,3% de todas as ações de empresas listadas no mundo. Em 1998, essas ações valiam 23 bilhões de dólares e hoje vale 1,3 trilhão, quase 4 vezes o PIB do país inteiro. E cada cidadão norueguês tem, teoricamente, 236 mil dólares nesse fundo. Gente, é ou não é dinheiro? Ela sabe que o petróleo não durará para sempre, por isso o país está liderando a transição para energias renováveis. Principalmente agora com essa guerra aí lá na Ucrânia, né, que teve uma crise de energia, porque a energia vinda da Rússia começou a não ficar assim tão fácil de ser correspondida e tudo. O que eles estão fazendo? Transferindo para energias renováveis. Atualmente, a Noruega tem 81 veículos elétricos a cada 1.000 habitantes. Isso não é muito, mas já é alguma coisa. E essa já é disparada a maior taxa per capita do mundo de veículos elétricos. Para comparação, o segundo país, Islândia, tem apenas 37. Em 2022, Noruega e Alemanha inauguraram o Link, um cabo submarino que troca energia eólica alemã por energia hidrelétrica norueguesa. Projetos similares estão em andamento com outros países europeus. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deixa o like, deixa o comentário de outro país que vocês querem saber. E eu achei muito interessante trazer essas informações para vocês. E até um próximo vídeo.